Tudo começou como um registro comum de ocorrência, arquivado em uma delegacia do interior, daqueles que quase nunca são reabertos. O documento falava sobre uma família encontrada morta dentro de casa, sem sinais de arrombamento, sem luta, sem ferimentos visíveis. Pai, mãe e 2 filhos estavam deitados em suas camas, como se tivessem simplesmente adormecido e nunca mais acordado. O detalhe que transformou aquele caso em algo perturbador era a posição dos corpos. Todos estavam com os olhos abertos, voltados para a porta do quarto, como se tivessem observado algo entrar momentos antes do fim. Os peritos registraram que não havia causa aparente de morte, nem intoxicação, nem falha estrutural na casa. Porém, um vizinho relatou à polícia que, naquela madrugada, ouviu sussurros vindos da residência, vozes sobrepostas, falando baixo demais para distinguir palavras, mas altas o suficiente para atravessar as paredes. O relato foi descartado como imaginação. Dias depois, ao revisar a cena, um investigador encontrou um gravador antigo embaixo da cama do casal, ainda funcionando, com uma fita que registrava exatamente aquelas vozes. Nenhuma delas correspondia a alguém da família. A fita foi enviada para análise de áudio, e o que os técnicos encontraram agravou o mistério. As vozes sussurravam nomes completos, datas de nascimento e detalhes íntimos da vida da família. Informações que só poderiam ser conhecidas por alguém muito próximo ou por quem os observasse há anos. Entre um sussurro e outro, surgiam pausas longas, seguidas por uma respiração profunda, arrastada, como se algo estivesse muito próximo do microfone. O horário da gravação coincidia com o momento estimado das mortes. Um dos técnicos afirmou, em depoimento oficial, que ao aumentar o volume ao máximo foi possível ouvir uma frase repetida diversas vezes: "Não fechem os olhos". Esse detalhe nunca foi divulgado ao público. Curiosamente, registros hospitalares mostraram que, semanas antes, o filho mais novo havia relatado ver uma figura parada no corredor durante a noite, imóvel, apenas observando. Psicólogos atribuíram o relato a pesadelos infantis. O caso foi encerrado como morte por causa indeterminada, mas a fita permaneceu guardada como evidência sensível, até o dia em que desapareceu do arquivo. Anos depois, um jornalista investigativo teve acesso a documentos internos que nunca chegaram à imprensa. Entre eles, havia relatos de outros casos semelhantes em cidades diferentes, sempre com o mesmo padrão: famílias inteiras encontradas sem sinais de violência, olhos abertos e gravações inexplicáveis de vozes dentro da casa. Em um desses casos, ocorrido em uma zona rural, a polícia encontrou anotações feitas à mão nas paredes do quarto principal, escritas de forma irregular, repetindo a mesma frase dezenas de vezes: "Ele entra quando dormimos". Os moradores da região afirmaram que, à noite, era possível ver uma luz fraca acesa na casa, mesmo após o horário estimado das mortes, como se alguém ainda estivesse acordado. O mais estranho era que os relógios da residência haviam parado exatamente às 3h17. Em todas as ocorrências documentadas, o horário se repetia. Nenhuma explicação foi apresentada. O jornalista tentou entrevistar um dos investigadores aposentados, que apenas afirmou que alguns casos não são feitos para serem compreendidos, e que certas gravações não deveriam ser ouvidas sozinhas, especialmente à noite. O ponto mais perturbador surgiu quando o jornalista recebeu, anonimamente, um envelope sem remetente. Dentro, havia uma cópia digitalizada de uma fita semelhante à encontrada no primeiro caso. O arquivo de áudio estava nomeado apenas com uma data recente. Ao reproduzir o som, as vozes surgiram quase imediatamente, sussurrando com clareza assustadora. Entre as respirações, um nome foi pronunciado de forma lenta e precisa: o nome do próprio jornalista. Em seguida, a voz mencionou o endereço exato onde ele morava, descrevendo detalhes do quarto onde ele estava naquele momento. A gravação terminou com um silêncio absoluto, seguido pelo som de algo se afastando. O jornalista registrou em seu diário que, naquela noite, teve a sensação constante de estar sendo observado, mesmo acordado. Ele relatou ter encontrado marcas estranhas no chão do corredor, como se algo tivesse permanecido parado ali por muito tempo. No dia seguinte, tentou entregar o material às autoridades, mas foi informado de que aquele tipo de arquivo não poderia ser oficialmente aceito, pois não existia nenhum caso aberto relacionado àquela gravação.
Decidido a continuar a investigação por conta própria, o jornalista conectou os casos a antigos relatos registrados em jornais do início do século passado. As descrições eram surpreendentemente semelhantes. Famílias encontradas imóveis, olhos abertos, sem sinais de violência, sempre após noites em que vizinhos ouviam murmúrios. Em um dos relatos mais antigos, um médico da época escreveu que os corpos pareciam ter morrido de terror extremo, como se o medo tivesse sido suficiente para interromper funções vitais. O médico também anotou que nenhum dos rostos apresentava expressão de dor, apenas de alerta absoluto. Um detalhe recorrente em todos os registros históricos era a presença de espelhos cobertos dentro das casas, como se os moradores tivessem sido orientados a não refletir algo que estivesse ali. Não havia explicação do motivo. O jornalista percebeu que, em sua própria casa, o espelho do corredor estava coberto sem que ele se lembrasse de ter feito isso. A cobertura parecia recente, improvisada, como se alguém tivesse agido enquanto ele dormia. O último registro sobre o jornalista aparece em um boletim policial simples, sem destaque na mídia. Ele foi encontrado em seu apartamento, deitado na cama, sem sinais de luta, com os olhos abertos e voltados para a porta do quarto. Não havia gravações visíveis no local, apenas um gravador antigo guardado dentro do armário, desligado. Peritos afirmaram que não havia causa aparente para a morte. Um vizinho relatou que, na madrugada anterior, ouviu vozes baixas atravessando as paredes, como se várias pessoas conversassem ao mesmo tempo, repetindo frases incompreensíveis. O horário registrado no relógio parado da sala marcava exatamente 3h17. O caso foi arquivado como morte súbita. Meses depois, um funcionário do arquivo policial afirmou ter ouvido, vindo de uma sala vazia, um som contínuo de fita sendo reproduzida, acompanhado por uma respiração lenta. Quando a porta foi aberta, o som cessou imediatamente. No relatório final, uma única frase foi escrita à mão, sem assinatura. Algumas histórias não querem ser esquecidas. O caso começou a ganhar forma após a liberação tardia de documentos judiciais ligados a um hospital psiquiátrico desativado no interior do país. Durante décadas, o local funcionou oficialmente como centro de tratamento, mas registros internos revelaram que muitos pacientes morreram em circunstâncias consideradas inexplicáveis. Em quase todos os prontuários, a causa da morte era descrita de maneira vaga, sempre acompanhada de termos como colapso súbito, falência orgânica espontânea ou parada cardíaca sem histórico prévio. O detalhe que chamou a atenção dos investigadores foi um padrão recorrente nos relatos das equipes noturnas. Pacientes acordavam ao mesmo tempo, em alas diferentes, afirmando ouvir passos no corredor principal, mesmo quando nenhum funcionário circulava ali. Alguns gritavam dizendo que alguém os observava de dentro dos quartos escuros, outros entravam em estado de pânico absoluto, tentando se esconder sob as camas. Testemunhos indicam que, minutos depois desses episódios coletivos, o silêncio absoluto tomava o prédio. Pela manhã, sempre havia pelo menos um corpo encontrado, sem marcas de violência, com os olhos abertos e expressão de terror congelada no rosto. Um relatório confidencial elaborado por um médico-chefe descrevia um episódio específico ocorrido em 1987. Naquela noite, 3 pacientes que nunca haviam interagido começaram a repetir a mesma frase, de forma sincronizada, em tom baixo e contínuo: "Ele anda quando ninguém vê". Enfermeiros tentaram conter os surtos, mas relataram que o corredor parecia mais longo do que o normal, como se as paredes estivessem se afastando. Um deles afirmou ter visto uma silhueta parada no fundo do corredor, imóvel, observando. Quando as luzes foram acesas, não havia ninguém. Minutos depois, o alarme soou em um dos quartos. O paciente foi encontrado morto na cama, sem sinais de agressão, mas com marcas profundas de unhas na parede, como se tivesse tentado se afastar de algo que se aproximava lentamente. O prontuário desse paciente desapareceu dias depois, e o médico responsável pediu afastamento imediato, alegando não se sentir mais seguro dentro do prédio após o pôr do sol. Com o fechamento do hospital nos anos seguintes, moradores da região passaram a relatar acontecimentos estranhos. Pessoas que passavam em frente ao prédio à noite afirmavam ver luzes acendendo em quartos específicos, sempre nos mesmos horários, mesmo sem fornecimento de energia. Alguns diziam ouvir gemidos e murmúrios vindos de dentro, como se dezenas de pessoas conversassem ao mesmo tempo. Um ex-segurança contou em depoimento que, durante rondas, percebia portas que haviam sido lacradas se abrindo sozinhas,
revelando quartos vazios, mas com camas desarrumadas e lençóis marcados por mãos. Em uma dessas noites, ele afirmou ter encontrado um gravador antigo sobre uma mesa da sala de enfermagem. Ao reproduzir a fita, ouviu claramente vozes sussurrando números, datas e nomes completos. Entre os sussurros, uma respiração pesada parecia se aproximar do microfone. O segurança abandonou o emprego dias depois, alegando que o gravador continuava funcionando mesmo sem fita instalada. Anos mais tarde, uma equipe de documentaristas conseguiu autorização para filmar o interior do hospital abandonado. Durante a gravação, câmeras registraram quedas abruptas de temperatura em corredores específicos, sempre acompanhadas por falhas de áudio. Em uma das cenas, ao revisar o material, os produtores perceberam que uma voz surgia em segundo plano, sussurrando frases curtas e repetitivas. O mais perturbador era que a voz parecia responder a perguntas feitas pela equipe, mesmo quando ninguém estava falando naquele momento. Um dos operadores de câmera passou mal durante a filmagem, relatando a sensação de que algo permanecia atrás dele, imóvel, observando cada movimento. Horas depois, ao descarregar o material, perceberam que alguns arquivos haviam sido renomeados automaticamente, exibindo datas antigas e números de quartos correspondentes aos prontuários dos pacientes mortos. A produção foi interrompida após um dos membros afirmar que sonhava todas as noites com corredores infinitos e portas que se abriam sozinhas. Investigadores independentes cruzaram os registros do hospital com arquivos de óbitos da cidade e descobriram algo ainda mais inquietante. Vários ex-funcionários morreram anos depois em circunstâncias semelhantes às dos pacientes, encontrados sozinhos em casa, sem sinais de violência, olhos abertos e expressão de alerta extremo. Em pelo menos 4 casos, familiares afirmaram que, dias antes da morte, essas pessoas relatavam ouvir passos durante a madrugada e sentir que alguém permanecia parado ao lado da cama, observando em silêncio. Um ex-médico deixou anotações pessoais onde descrevia a convicção de que algo havia aprendido a seguir aqueles que passaram tempo demais no hospital. Ele escreveu que não se tratava de um espírito, mas de uma presença que se manifestava quando alguém dormia, usando o silêncio como forma de aproximação. O diário termina abruptamente, sem explicação, exatamente na noite em que o médico foi encontrado morto. O último registro relacionado ao hospital surgiu recentemente, quando a prefeitura autorizou a demolição do prédio. Durante a obra, operários relataram ouvir vozes vindas do subsolo, mesmo após a confirmação de que não havia túneis ou salas abaixo da estrutura principal. Um dos trabalhadores afirmou ter visto uma porta surgir onde antes havia apenas concreto. Ao ser aberta, revelou um corredor escuro, muito maior do que a planta original do prédio indicava. A obra foi interrompida após um acidente fatal, oficialmente descrito como queda, embora colegas afirmem que o homem foi encontrado deitado, imóvel, com os olhos abertos, encarando a entrada do corredor. O acesso foi selado, e o caso não ganhou repercussão. Desde então, moradores próximos afirmam que, durante a madrugada, ainda é possível ouvir passos ecoando no terreno vazio, acompanhados por um sussurro distante que se repete lentamente: ainda não acabou. Os primeiros registros oficiais surgiram após a reabertura de um inquérito antigo envolvendo uma estrada estadual conhecida por acidentes sem explicação lógica. Durante mais de 20 anos, o trecho acumulou relatos de motoristas que perderam o controle do veículo sem motivo aparente, sempre no mesmo quilômetro, sempre durante a madrugada. O padrão chamava atenção: não havia buracos, curvas fechadas ou falhas mecânicas constatadas. Muitos sobreviventes relataram a mesma coisa em depoimento. Minutos antes do acidente, sentiam uma pressão no peito, como se alguém estivesse sentado sobre eles, seguida da certeza absoluta de que não estavam sozinhos dentro do carro. Alguns afirmavam ver uma silhueta refletida no vidro lateral, mesmo estando sozinhos. O mais perturbador era que, em diversos casos fatais, os corpos eram encontrados ainda presos ao cinto, sem sinais de impacto proporcional à morte, com os olhos abertos e a cabeça levemente virada para o banco do passageiro, como se tivesse encarado algo ali instantes antes do fim. Um relatório da polícia rodoviária revelou um detalhe que nunca foi divulgado ao público. Em vários veículos envolvidos nos acidentes, os rádios estavam ligados, mesmo quando os motoristas afirmavam não utilizá-los. Todos sintonizados na mesma frequência, embora nenhuma estação operasse naquele canal há décadas. Técnicos tentaram reproduzir o sinal e descobriram que, em certos horários da madrugada, a frequência captava ruídos semelhantes a vozes humanas distorcidas, misturadas a sons de respiração.
Em um dos áudios gravados, foi possível identificar uma frase repetida em tom baixo: "Não pare". O áudio terminava sempre com um estalo seco, como se alguém desligasse o rádio manualmente. Em um caso específico, o gravador captou o nome completo do motorista minutos antes do acidente, pronunciado de forma lenta e precisa. A gravação foi arquivada como interferência eletromagnética, apesar de nenhum especialista conseguir reproduzir o fenômeno em condições controladas. Moradores antigos da região relataram que, muito antes da estrada existir, aquele local era conhecido como ponto de passagem de carroças que frequentemente sofriam acidentes fatais. Registros históricos indicam que, no final do século XIX, um grupo de viajantes foi encontrado morto ali, sem sinais de violência, espalhados ao longo do caminho, como se tivessem abandonado os veículos ao mesmo tempo. Um médico da época escreveu que as vítimas apresentavam expressão de alerta extremo, sem indícios de dor física. O detalhe mais inquietante era a posição dos corpos, sempre voltados para o mesmo ponto da estrada, onde hoje existe um pequeno recuo asfaltado. Trabalhadores que participaram da construção moderna afirmaram que máquinas quebravam repetidamente naquele trecho e que alguns operários se recusavam a trabalhar após o pôr do sol, alegando ouvir passos se aproximando no escuro, mesmo quando estavam sozinhos. Um investigador decidiu passar a noite no local para observar o comportamento da estrada. Dentro da viatura parada no acostamento, ele relatou sentir uma queda brusca de temperatura e um silêncio anormal, como se sons naturais tivessem sido abafados. Às 3h12 da madrugada, o rádio da viatura ligou sozinho. Entre chiados, uma voz começou a falar, pausada, como se estivesse escolhendo palavras. A voz descreveu detalhes da vida pessoal do investigador, mencionando eventos que nunca haviam sido registrados oficialmente. Em seguida, perguntou se ele estava cansado. O investigador afirmou sentir dificuldade para se mover, como se o corpo estivesse pesado demais. Ele descreveu a sensação de alguém ocupando o banco do passageiro, embora não visse ninguém. O rádio desligou sozinho minutos depois. No relatório final, ele escreveu que teve certeza absoluta de que, se permanecesse mais tempo, não conseguiria sair dali acordado. Após esse episódio, outros policiais relataram experiências semelhantes. Alguns afirmaram que, ao dirigir pelo trecho, viam carros parados no acostamento que desapareciam ao se aproximar. Outros diziam perceber pedestres imóveis à beira da estrada, visíveis apenas por alguns segundos. Um caminhoneiro afirmou ter parado para ajudar uma pessoa que parecia ferida, mas, ao descer do veículo, encontrou apenas marcas profundas no asfalto, como se alguém tivesse sido arrastado lentamente. Em registros não oficiais, constava que alguns motoristas sobreviventes nunca mais conseguiram dirigir à noite, desenvolvendo pânico extremo ao ouvir rádios ligados. Psicólogos envolvidos nos atendimentos afirmaram que o medo relatado não se parecia com trauma comum, mas com a convicção de que algo ainda os observava, esperando uma nova oportunidade. O caso mais recente ocorreu após a instalação de câmeras de monitoramento no trecho. Em uma madrugada sem movimento, as câmeras registraram um carro reduzindo a velocidade lentamente até parar completamente no acostamento. O motorista permaneceu imóvel por quase 2 minutos antes de abrir a porta e sair, caminhando calmamente em direção ao ponto exato onde os antigos registros indicavam as mortes históricas. Ele desapareceu do enquadramento. O carro foi encontrado intacto, rádio ligado na frequência desativada, transmitindo apenas estática e uma respiração contínua. O corpo do motorista foi localizado horas depois, deitado no chão, olhos abertos, voltados para a estrada. No relatório final, uma anotação manuscrita chamou a atenção: algumas rotas não levam a destinos, levam a convites. Os registros começaram a chamar atenção após a divulgação tardia de relatórios policiais ligados a um conjunto habitacional construído sobre o terreno de um antigo cemitério desativado às pressas décadas antes. Oficialmente, os corpos haviam sido removidos, mas documentos internos indicavam que parte das sepulturas nunca foi transferida. Os primeiros moradores relataram fenômenos aparentemente simples: ruídos durante a madrugada, sensação de peso no ambiente e sonhos recorrentes com pessoas desconhecidas paradas ao lado da cama. Com o passar dos anos, as ocorrências se tornaram mais graves. Moradores começaram a morrer durante o sono, sem sinais de violência, sempre encontrados deitados, olhos abertos e voltados para o mesmo ponto do quarto, geralmente a porta. Em todos os casos, familiares afirmavam que, horas antes da morte,
As vítimas comentavam sentir que alguém havia entrado no apartamento, mesmo com portas e janelas trancadas. As mortes foram inicialmente tratadas como causas naturais, até que o padrão se tornou impossível de ignorar. Um relatório confidencial da administração do condomínio revelava que, em várias unidades, moradores diferentes descreviam exatamente a mesma figura. Uma silhueta parada no canto do quarto, imóvel, observando em silêncio. Não havia relatos de aproximação ou agressão, apenas a presença constante e a sensação de vigilância. Um morador afirmou que, ao fingir estar dormindo, sentiu o colchão afundar levemente, como se alguém tivesse se sentado ao seu lado. Ele permaneceu imóvel, olhos fechados, até ouvir passos se afastando lentamente. Na manhã seguinte, encontrou marcas profundas no carpete ao lado da cama, como se algo pesado tivesse permanecido ali por muito tempo. Poucos dias depois, esse mesmo morador foi encontrado morto durante a madrugada, na mesma posição descrita em outros casos. O detalhe mais perturbador era que o relógio digital do quarto havia parado exatamente às 3h26. Investigadores decidiram cruzar os óbitos recentes com registros antigos do cemitério que existira ali. Descobriram que muitas das sepulturas pertenciam a pessoas enterradas sem identificação formal, vítimas de surtos, epidemias e mortes violentas. Um funcionário antigo do serviço funerário afirmou, em depoimento, que vários corpos haviam sido enterrados às pressas, sem cerimônia, durante noites chuvosas. Ele também relatou que, mesmo antes da construção do condomínio, moradores da região evitavam passar pelo terreno após o pôr do sol, alegando ouvir vozes chamando nomes no escuro. Curiosamente, os apartamentos onde ocorreram as mortes coincidiam com a localização exata das antigas sepulturas, segundo mapas históricos. A informação nunca foi repassada oficialmente aos moradores, e os documentos ficaram restritos a arquivos internos. Uma equipe de manutenção foi acionada após moradores reclamarem de sons vindos das paredes durante a madrugada. Ao abrir uma das estruturas, os técnicos encontraram um espaço oco maior do que o previsto na planta original do prédio. Dentro, havia objetos antigos, restos de madeira, fragmentos de caixões e pedaços de tecido que pareciam mortalhas. Um dos técnicos relatou que, enquanto trabalhava, ouviu uma respiração constante atrás dele, embora estivesse sozinho. Ao se virar, percebeu que o som continuava, vindo de dentro da parede aberta. No dia seguinte, esse técnico não apareceu para trabalhar. Seu corpo foi encontrado em casa, deitado na cama, olhos abertos, encarando a parede do quarto. A causa da morte foi descrita como indeterminada. O relatório da manutenção foi arquivado e o acesso à área, lacrado. Com o aumento dos casos, alguns moradores decidiram abandonar seus apartamentos às pressas. Muitos deixaram móveis, objetos pessoais e até documentos para trás. Um dos últimos moradores a sair relatou que, na noite anterior à mudança, ouviu passos circulando o apartamento inteiro, pausados, como se alguém estivesse examinando cada cômodo. Ao fingir dormir, sentiu uma pressão no peito e a sensação clara de que alguém observava seu rosto muito de perto. Ele descreveu um cheiro forte de terra molhada no quarto, algo impossível em um prédio fechado. Ao amanhecer, encontrou pegadas úmidas espalhadas pelo chão, terminando exatamente ao lado da cama. Esse morador sobreviveu, mas afirmou em depoimento que ainda sente, em qualquer lugar que dorme, a presença parada no mesmo canto do quarto, esperando o momento em que ele feche os olhos por tempo demais. Atualmente, parte do condomínio permanece desocupada, oficialmente por questões estruturais. À noite, vizinhos afirmam ver luzes acendendo em apartamentos vazios e sombras paradas atrás das janelas. Relatos indicam que, em determinadas madrugadas, é possível ouvir dezenas de passos sincronizados subindo e descendo as escadas, seguidos por um silêncio absoluto. Um vigilante noturno registrou em relatório que, ao fazer ronda, sentiu uma pressão intensa no ambiente e teve certeza de não estar sozinho, mesmo sem ver ninguém. Seu rádio começou a emitir um ruído baixo, semelhante a um sussurro coletivo. O vigilante pediu afastamento no dia seguinte. No último documento anexado ao caso, alguém escreveu à mão, sem identificação: eles não foram embora. Só estão esperando que mais alguém durma aqui. Os documentos vieram à tona após a desclassificação de arquivos ligados a um abrigo infantil que funcionou durante décadas em uma cidade pequena e isolada. Oficialmente, o local era responsável por acolher crianças sem família,
mas relatórios internos revelavam uma rotina marcada por punições severas, isolamento prolongado e noites inteiras sem supervisão adequada. O que transformou aquele abrigo em objeto de investigação foram as mortes registradas ao longo dos anos, sempre descritas como paradas respiratórias durante o sono. Nenhuma apresentava sinais de agressão, e todas as crianças eram encontradas deitadas, cobertas até o peito, olhos abertos e fixos no teto, como se estivessem acordadas no instante final. Funcionários relatavam que, antes dessas mortes, era comum ouvir passos leves correndo pelos corredores após o horário de silêncio, mesmo quando todas as crianças estavam em seus dormitórios. Os relatos foram ignorados por décadas, tratados como estresse ocupacional ou imaginação. Um relatório confidencial escrito por uma assistente social descrevia um padrão ainda mais inquietante. As crianças afirmavam ver alguém sentado no chão do dormitório durante a madrugada, sempre no mesmo local, próximo à porta. A figura era descrita como pequena, magra e silenciosa, observando os outros dormirem. Algumas crianças diziam que essa presença sussurrava nomes, escolhendo quem iria acordar cansado. Funcionários afirmaram que, ao entrar nos quartos à noite, sentiam um ar mais pesado e um frio anormal, como se o ambiente estivesse ocupado por algo além das pessoas visíveis. Em uma ocasião registrada, uma funcionária encontrou marcas no piso, semelhantes a arranhões repetidos, partindo da porta até o centro do dormitório. Na manhã seguinte, uma criança foi encontrada morta exatamente sobre aquelas marcas, sem qualquer explicação médica plausível. O relatório nunca foi enviado às autoridades externas. Com o fechamento do abrigo, anos depois, o prédio foi abandonado e começou a atrair curiosos. Moradores da região relataram ouvir risadas infantis durante a madrugada, seguidas por choros abafados que cessavam abruptamente. Um grupo de adolescentes invadiu o local e gravou vídeos no interior do prédio. Em uma das gravações, ao revisar o material, foi possível ouvir uma voz baixa contando números de forma lenta, como se estivesse escolhendo alguém. A câmera captou uma porta se movendo sozinha, apesar da ausência de vento. Um dos jovens afirmou sentir uma mão segurando seu tornozelo enquanto subia uma escada, mesmo sem ver ninguém. Dias depois, ele foi encontrado em casa, morto durante o sono, sem sinais de violência, olhos abertos e expressão de medo absoluto. A família relatou que, noites antes, o jovem dizia ouvir passos infantis andando em círculos ao redor de sua cama. Investigadores independentes cruzaram as mortes recentes com registros antigos do abrigo e encontraram coincidências perturbadoras. Em vários casos, as crianças falecidas haviam passado períodos prolongados em isolamento como punição. Um ex-funcionário admitiu, em depoimento gravado, que havia um quarto específico usado para castigos, onde crianças eram deixadas sozinhas por horas no escuro. Ele afirmou que evitava aquele quarto após ouvir, certa vez, uma respiração fraca vinda de dentro, mesmo estando vazio. Plantas antigas do prédio mostravam que o quarto havia sido construído sobre uma estrutura anterior, sem registro oficial de uso. Escavações realizadas anos depois revelaram restos de madeira, correntes enferrujadas e objetos infantis enterrados sob o piso. As escavações foram interrompidas sem explicação pública, e o local foi novamente lacrado. Um jornalista decidiu passar a noite no abrigo abandonado para documentar os fenômenos. Durante a madrugada, ele relatou ouvir passos correndo pelos corredores, parando sempre do lado de fora do cômodo onde estava. Às 3h41, o gravador que ele carregava ligou sozinho. No áudio, era possível ouvir uma respiração curta e uma voz infantil sussurrando nomes que não pertenciam a ninguém conhecido. Em determinado momento, a voz pronunciou o nome completo do jornalista. Ele descreveu a sensação de alguém se sentando ao lado dele, fazendo o chão render levemente. O jornalista abandonou o local antes do amanhecer, visivelmente abalado. Em seu diário, escreveu que a presença não parecia agressiva, apenas paciente, como se estivesse esperando o momento exato em que alguém fechasse os olhos por tempo demais. O último registro ligado ao abrigo surgiu meses depois, quando o jornalista foi encontrado morto em seu apartamento. Ele estava deitado na cama, sem sinais de luta, olhos abertos e voltados para a porta do quarto. O gravador usado na investigação foi encontrado ligado, reproduzindo um som contínuo de passos leves e uma contagem sussurrada que nunca chegava ao fim. A causa da morte foi registrada como indeterminada. O prédio do antigo abrigo permanece abandonado, cercado por tapumes. Moradores afirmam que, durante a madrugada,
é possível ver sombras pequenas correndo atrás das janelas quebradas. Em um relatório policial simples, anexado ao caso, alguém escreveu à mão, sem identificação: algumas crianças nunca aprenderam a dormir em paz. Os registros oficiais surgiram a partir de uma investigação sigilosa envolvendo um prédio administrativo abandonado que, durante anos, funcionou como repartição pública responsável por registros civis e arquivos de óbitos. Funcionários que trabalharam ali relataram, em documentos internos, uma rotina marcada por noites inquietantes e sensação constante de presença. O prédio não funcionava 24 horas, mas vigias noturnos eram contratados para proteger documentos considerados sensíveis. O primeiro óbito ocorreu com um desses vigilantes, encontrado sentado em sua cadeira, cabeça levemente inclinada para frente, olhos abertos e fixos na porta da sala de arquivos. Não havia sinais de violência, luta ou invasão. O laudo indicava parada cardíaca súbita, embora o homem não tivesse histórico médico. O detalhe ignorado foi o relato de colegas afirmando que ele comentava ouvir pessoas caminhando entre as estantes de arquivos, mesmo quando o prédio estava completamente vazio. Após esse caso, outros vigilantes passaram a relatar fenômenos semelhantes. Alguns afirmavam ouvir páginas sendo folheadas sozinhas durante a madrugada, seguidas por sons de gavetas se abrindo lentamente. Um deles descreveu que, ao fazer ronda, percebeu que certos corredores pareciam mais longos do que durante o dia, como se o prédio se reorganizasse quando não havia movimento humano. Em um relatório interno, um vigia escreveu que sentia alguém parado atrás dele enquanto assinava o livro de ponto, mesmo sem ouvir passos. Ele descreveu uma pressão estranha no ambiente e a sensação clara de que não deveria se virar. Dias depois, esse vigia foi encontrado morto no arquivo central, deitado no chão, olhos abertos e mãos rígidas, apontando para uma prateleira específica. Naquela prateleira, havia caixas com registros de mortes não esclarecidas ocorridas na própria cidade. Uma auditoria interna revelou que o prédio havia sido construído sobre uma antiga cadeia desativada às pressas no início do século passado. Registros históricos indicavam que muitos presos morreram ali sem julgamento formal, e parte dos óbitos nunca foi oficialmente registrada. Funcionários antigos afirmavam que, durante reformas, encontraram celas muradas e objetos pessoais escondidos atrás das paredes. Um arquivista aposentado relatou que certos documentos apareciam em locais onde não haviam sido colocados, sempre relacionados a mortes sem testemunhas. Ele afirmou que evitava trabalhar sozinho à noite após ouvir, certa vez, alguém sussurrar nomes completos vindos das estantes. O arquivista pediu afastamento após relatar que sonhava repetidamente com pessoas paradas, imóveis, observando enquanto ele dormia em sua própria casa. O caso ganhou um novo nível de estranheza quando um investigador decidiu passar a noite no prédio para registrar qualquer atividade em comum. Durante a madrugada, câmeras captaram variações bruscas de temperatura e falhas de energia localizadas apenas no setor de arquivos antigos. Às 3h18, um gravador registrou sons claros de passos lentos e pausados, seguidos por algo semelhante a uma respiração coletiva. No áudio, era possível ouvir uma voz baixa pronunciando datas e números de documentos. Em determinado momento, a voz mencionou o nome completo do investigador, seguido de sua data de nascimento. Ele relatou que sentiu dificuldade para se mover, como se o corpo estivesse pesado demais, e teve a certeza absoluta de que alguém estava atrás dele, parado, esperando. Ele abandonou o prédio antes do amanhecer, visivelmente abalado. Meses depois, o investigador foi encontrado morto em casa, durante o sono. Estava deitado na cama, olhos abertos, voltados para a porta do quarto, sem sinais de violência. A família afirmou que, nas noites anteriores, ele relatava ouvir sons de papéis sendo folheados e passos vindos do corredor, mesmo morando sozinho. Em sua mesa, foi encontrado um pendrive com áudios gravados no prédio. Um dos arquivos continha apenas silêncio e, ao fundo, uma respiração lenta que se intensificava gradualmente. O arquivo terminava abruptamente, como se tivesse sido interrompido. O caso foi arquivado como morte natural, e o material recolhido pelas autoridades, nunca divulgado ao público. Atualmente, o prédio permanece fechado, oficialmente por questões estruturais. Moradores da região afirmam que, durante a madrugada, luzes se acendem em salas vazias e sombras podem ser vistas se movendo atrás das janelas.
Um vigia contratado recentemente pediu demissão após relatar que ouviu alguém caminhando entre as estantes e sentiu uma presença parada atrás dele enquanto dormia na guarita. No último relatório anexado ao arquivo do prédio, alguém escreveu à mão, sem assinatura, uma frase curta e inquietante: "Nem todos os mortos aceitam ficar apenas nos registros." Um ex-guarda florestal que trabalhou por anos nas regiões mais altas das montanhas Apalaches. Ele contou que, entre os funcionários mais antigos, existia uma torre de observação que nunca era mencionada nos relatórios oficiais. A estrutura aparecia em mapas antigos, mas havia sido riscada manualmente em versões mais recentes. Movido pela curiosidade, ele decidiu localizar a torre durante uma patrulha solitária. Após horas subindo por uma trilha íngreme, encontrou a construção parcialmente tomada pela vegetação, com degraus de madeira rangendo mesmo sem vento. O silêncio era absoluto, pesado, e a sensação era de estar sendo observado não pela floresta, mas pela própria torre, como se aquele ponto elevado servisse para algo além de vigiar incêndios. Dentro da torre, o guarda encontrou um caderno antigo de registros, com anotações feitas por diferentes pessoas ao longo de décadas. Os primeiros relatos descreviam apenas observações comuns, clima, movimento de animais e fumaça distante. No entanto, conforme as páginas avançavam, o conteúdo se tornava perturbador. Guardas relatavam enxergar luzes se movendo sob a copa das árvores, trilhas surgindo e desaparecendo, e pessoas paradas na floresta olhando diretamente para a torre durante a noite. As últimas anotações eram repetitivas, escritas com caligrafias tremidas, afirmando que algo olha de volta. O guarda percebeu que algumas datas do caderno coincidiam com desaparecimentos nunca solucionados na região, todos próximos àquela mesma área. Ao subir até o topo da torre ao anoitecer, o guarda sentiu uma mudança brusca na atmosfera. A floresta parecia se reorganizar abaixo, com sombras formando padrões circulares ao redor da base da estrutura. Ele teve a sensação clara de que a torre não servia para observar a floresta, mas para ser observada por ela. Em determinado momento, percebeu algo impossível. Todas as trilhas visíveis convergiam lentamente em direção à torre, como veias puxadas para um único ponto. Então, ouviu passos subindo a escada, lentos e pesados, mas ao olhar, não havia ninguém. O caderno começou a virar página sozinho, parando sempre na mesma frase, repetida dezenas de vezes por guardas diferentes. Durante a madrugada, o guarda viu figuras humanas surgirem entre as árvores, todas olhando para o topo da torre. Elas não se moviam, apenas permaneciam ali, imóveis, como se aguardassem permissão. Ele compreendeu que aquelas figuras eram antigos vigias, pessoas que haviam aceitado o turno final sem jamais descer. A torre funcionava como um ponto de ligação entre a consciência da montanha e aqueles que a observavam por tempo demais. Ao tentar descer, os degraus começaram a se alongar, tornando a escada infinita. Cada passo para baixo o deixava mais cansado, enquanto a floresta abaixo parecia se aproximar, respirando em uníssono com seus batimentos cardíacos. Exausto e em pânico, o guarda percebeu que a torre exigia uma escolha: continuar olhando ou se tornar parte do que era observado. As vozes começaram a surgir, misturando ordens antigas de trabalho com memórias pessoais que ele nunca havia contado a ninguém. O caderno de turnos agora estava em branco, esperando um novo nome. Com o último esforço, ele pulou parte da escada, caindo na mata fechada abaixo, rolando entre galhos e pedras até perder a consciência. Mesmo desacordado, afirmou depois ter visto a torre se afastando, como se estivesse se movendo lentamente para outro ponto da montanha. O guarda foi encontrado dias depois em uma área distante, com ferimentos leves e sinais claros de desorientação temporal. Ele jurava que havia passado apenas uma noite na torre, mas os registros indicavam quase 5 dias desaparecido. Após o ocorrido, a torre nunca mais foi localizada no mesmo ponto. Fotografias aéreas não mostram qualquer estrutura permanente ali. No entanto, outros guardas relatam ver, ocasionalmente, uma torre surgindo em diferentes picos das montanhas Apalaches, sempre em locais altos demais para acesso fácil. Segundo eles, quem sobe para observar demais acaba sendo observado para sempre, enquanto a montanha segue silenciosa, escolhendo pacientemente seus próximos vigias. Os acontecimentos vieram à tona após a reabertura de um antigo hotel de beira de estrada, fechado por anos depois de uma sequência de mortes tratadas como coincidências médicas.
O local, usado principalmente por caminhoneiros e viajantes solitários, sempre foi conhecido pelo silêncio excessivo durante a madrugada. Registros policiais indicavam que hóspedes eram encontrados mortos em seus quartos, sem sinais de violência, deitados perfeitamente alinhados na cama, olhos abertos e voltados para a porta. Funcionários relataram que, antes de cada morte, o hóspede reclamava de ruídos no corredor, passos lentos que iam e vinham durante a noite, parando por longos minutos diante da porta do quarto. As reclamações eram atribuídas ao cansaço extremo das viagens. O que ninguém conseguia explicar era o fato de que as câmeras do corredor nunca registravam ninguém passando, mesmo quando os passos eram claramente ouvidos por outros hóspedes. Um livro de registros antigos do hotel revelou anotações inquietantes feitas por diferentes recepcionistas ao longo de décadas. Em várias datas, havia observações como o quarto 12 reclamou novamente ou o hóspede não quis mais dormir sozinho. O quarto 12 aparecia em praticamente todos os casos fatais. Um ex-gerente relatou que, certa noite, decidiu dormir no quarto para provar que não havia nada errado. Ele acordou por volta das 3h22 com a sensação de que alguém estava parado ao lado da cama, observando em silêncio. Ele descreveu o ar pesado e um cheiro estranho, semelhante a poeira antiga e tecido úmido. Ao abrir os olhos, não viu ninguém, mas encontrou marcas profundas no carpete ao lado da cama, como se algo tivesse ficado ali por muito tempo. Ele pediu demissão no dia seguinte e nunca mais falou publicamente sobre o hotel. Após a reabertura, novos funcionários começaram a relatar experiências semelhantes. Camareiras afirmavam encontrar camas desarrumadas em quartos que não haviam sido ocupados. Em algumas ocasiões, TVs ligavam sozinhas durante a madrugada, sempre exibindo apenas estática. Um segurança noturno relatou ouvir alguém caminhando lentamente pelo corredor do segundo andar, mesmo com todas as portas trancadas. Ao seguir o som, ele percebeu que os passos paravam sempre em frente ao quarto 12. O segurança afirmou sentir uma pressão intensa no peito ao se aproximar, como se não fosse permitido entrar ali naquele horário. Dias depois, ele foi encontrado morto em casa, durante o sono, olhos abertos e expressão de alerta absoluto. A família relatou que ele dizia ouvir passos no corredor do apartamento, mesmo morando sozinho. Investigações independentes revelaram que, antes de se tornar um hotel, o prédio funcionava como hospedaria improvisada durante uma grande obra ferroviária. Registros históricos indicavam que vários trabalhadores morreram ali, exaustos, durante a noite, muitos encontrados em camas coletivas, sem sinais de violência. Um médico da época escreveu que os homens pareciam ter morrido de susto, como se tivessem acordado diante de algo impossível de compreender. Mapas antigos mostravam que o atual quarto 12 ficava exatamente sobre o antigo dormitório principal, onde ocorreram mais mortes. Trabalhadores da reforma moderna relataram que ferramentas desapareciam durante a noite e reapareciam organizadas pela manhã, sempre alinhadas, como se alguém tivesse passado horas observando antes de tocá-las. Um youtuber decidiu passar a noite no hotel para documentar os fenômenos. Durante a gravação, câmeras registraram quedas bruscas de temperatura e falhas no áudio sempre que ele se aproximava do quarto 12. Às 3h21, o microfone captou passos claros no corredor, seguidos por uma pausa longa diante da porta. No vídeo, é possível ver o rosto do youtuber mudar de expressão, como se tivesse percebido algo que não queria ver. Ele relatou sentir alguém parado do outro lado da porta, respirando lentamente. O vídeo termina abruptamente quando a câmera cai no chão. O youtuber foi encontrado horas depois no quarto, deitado na cama, olhos abertos, voltados para a porta. Não havia sinais de luta. O caso foi tratado como morte súbita. Hoje, o hotel voltou a ser fechado, oficialmente por problemas estruturais. Moradores da região afirmam que, durante a madrugada, ainda é possível ver uma luz acesa no corredor do segundo andar, mesmo sem fornecimento de energia. Caminhoneiros dizem ouvir passos ecoando no local ao passarem pela estrada à noite. Um relatório interno da polícia menciona que, ao entrar no prédio vazio, agentes sentiram a estranha certeza de que alguém os observava de dentro dos quartos. No fim do documento, uma frase escrita à mão chama a atenção, sem assinatura ou explicação: ele não precisa entrar no quarto. Basta esperar que alguém tente dormir. Os relatos começaram a surgir após a reabertura de uma antiga estação ferroviária desativada, localizada em uma área rural e esquecida pelo tempo.
O local havia sido fechado oficialmente após um acidente nunca totalmente esclarecido, no qual um trem de passageiros descarrilou durante a madrugada sem qualquer falha mecânica identificada. Anos depois, com a tentativa de reativação da linha para transporte de cargas, vigilantes passaram a relatar acontecimentos estranhos durante o turno da noite. O primeiro óbito ocorreu com um operador experiente, encontrado sentado em uma cadeira da sala de controle, corpo rígido, olhos abertos e voltados para os trilhos visíveis pela janela. O relógio da parede marcava 2h58, o horário exato em que ele havia feito o último registro no livro de ocorrências. Não havia sinais de luta, mal súbito ou invasão. O detalhe ignorado foi o depoimento de colegas afirmando que ele comentava ouvir passos metálicos caminhando pela plataforma, mesmo quando nenhum trem estava programado para passar. Relatórios internos revelaram que outros funcionários sentiam a mesma presença. Alguns diziam ouvir o som inconfundível de botas batendo no concreto da plataforma, sempre em ritmo lento e regular, aproximando-se e depois se afastando. Um vigia relatou que, ao olhar pelos trilhos durante a madrugada, viu a silhueta de alguém parado no meio da linha, imóvel, encarando a estação. Ao piscar, a figura desapareceu, mas o som dos passos continuou. Em uma noite específica, câmeras de segurança registraram a ativação sequencial de sensores ao longo da plataforma, como se alguém estivesse caminhando ali. Nenhuma imagem foi captada. Na manhã seguinte, um funcionário foi encontrado morto no banheiro da estação, deitado no chão, olhos abertos e expressão de alerta extremo, como se tivesse percebido algo tarde demais. Pesquisas históricas revelaram que, décadas antes do descarrilamento, a estação havia sido palco de um acidente semelhante, envolvendo um trem cargueiro que transportava trabalhadores migrantes. O trem parou repentinamente durante a noite, e vários corpos foram encontrados espalhados pelos trilhos, sem ferimentos compatíveis com o acidente. Um médico da época escreveu que as vítimas apresentavam sinais de terror intenso, não de impacto. Testemunhas relataram que, naquela noite, viram alguém caminhando calmamente sobre os trilhos antes do trem parar. A descrição coincidia com os relatos modernos. Mapas antigos mostravam que o ponto exato onde os trens sempre reduziam a velocidade correspondia ao local onde mais corpos foram encontrados no passado. O trecho passou a ser evitado por maquinistas experientes sempre que possível. Com a retomada parcial das operações, um maquinista decidiu registrar em áudio sua passagem noturna pela estação. Durante a gravação, é possível ouvir o som do trem desacelerando sem comando manual. Em seguida, surgem passos claros caminhando paralelamente aos trilhos, acompanhando o trem por alguns segundos. O maquinista começa a respirar de forma acelerada e descreve, em voz baixa, a sensação de que alguém caminha do lado de fora, mantendo o mesmo ritmo. O áudio termina abruptamente com um som de frenagem total. O trem foi encontrado parado alguns metros à frente da estação, intacto. O maquinista estava morto na cabine, olhos abertos e voltados para o para-brisa, como se tivesse visto algo surgir nos trilhos instantes antes do fim. Após esse episódio, a estação foi novamente interditada. Mesmo assim, moradores próximos afirmam ouvir o som de apitos distantes durante a madrugada, seguidos por passos metálicos ecoando na plataforma vazia. Alguns dizem ver luzes se acendendo brevemente dentro da sala de controle, mesmo sem energia ativa. Um morador relatou que, ao passar pelo local à noite, sentiu a certeza absoluta de que alguém caminhava ao lado do carro, acompanhando por alguns metros antes de desaparecer. Ele descreveu o som como botas pesadas batendo no asfalto, em ritmo constante. Desde então, evita a estrada após o pôr do sol. O último registro ligado à estação apareceu em um relatório simples de manutenção. Um técnico enviado para verificar a estrutura relatou ouvir passos se aproximando enquanto estava sozinho na plataforma. Ele escreveu que sentiu o chão vibrar levemente, como se algo pesado estivesse caminhando em sua direção. O relatório termina com uma frase incompleta. O técnico foi encontrado horas depois deitado nos trilhos, olhos abertos e voltados para a estação, sem sinais de violência. O caso foi arquivado como acidente. No rodapé do último documento anexado ao arquivo da estação, alguém escreveu à mão, sem assinatura: "Alguns caminhos nunca deixam de ser percorridos." Os registros começaram a emergir após a liberação parcial de arquivos ligados a um prédio universitário antigo, usado por décadas como alojamento estudantil.
Oficialmente, o local havia sido interditado por problemas estruturais, mas documentos internos revelavam outro motivo: uma sequência de mortes ocorridas sempre durante a madrugada, todas tratadas como paradas cardíacas em jovens saudáveis. Os corpos eram encontrados nos quartos individuais, deitados na cama, olhos abertos e fixos no teto ou na porta, sem qualquer sinal de luta. Colegas de quarto relataram que, antes das mortes, as vítimas comentavam ouvir alguém caminhando pelo corredor após o horário de silêncio, passos lentos que paravam exatamente em frente às portas. Alguns afirmavam sentir o colchão afundar levemente durante a noite, como se alguém tivesse se sentado ao lado, apenas observando. As reclamações nunca foram formalizadas, tratadas como estresse acadêmico ou privação de sono. Um relatório confidencial escrito por um coordenador de alojamento descrevia um episódio ocorrido durante o período de provas finais. Vários estudantes acordaram ao mesmo tempo, afirmando ouvir passos sincronizados no corredor principal. As câmeras de segurança registraram falhas de imagem exatamente naquele horário. Um estudante foi encontrado morto minutos depois, olhos abertos, mãos rígidas segurando o lençol. O relógio digital do quarto havia parado às 3h33. O coordenador relatou que, ao entrar no local, sentiu o ar pesado e uma sensação clara de que alguém ainda estava ali, parado em um canto do quarto. Ele escreveu que teve dificuldade de respirar por alguns segundos, como se o ambiente estivesse ocupado por algo que não podia ser visto. O relatório nunca foi enviado à reitoria. Pesquisas históricas revelaram que, antes de ser alojamento, o prédio funcionava como enfermaria improvisada durante uma epidemia no início do século passado. Registros médicos indicavam que pacientes morriam em sequência durante a madrugada, muitos encontrados com os olhos abertos e expressão de alerta extremo. Um médico da época escreveu que os doentes relatavam sentir alguém observando suas últimas horas, parado ao lado das camas, sem tocar neles. Mapas antigos mostravam que os quartos onde ocorreram mais mortes coincidiam com a disposição atual dos dormitórios estudantis. Durante reformas recentes, operários relataram encontrar objetos antigos sob o piso, incluindo maçãs de madeira e instrumentos médicos enferrujados. Um deles afirmou ouvir passos atrás de si enquanto trabalhava sozinho à noite, mesmo sem ver ninguém. Com o aumento das ocorrências, alguns estudantes decidiram abandonar o alojamento. Muitos relataram pesadelos recorrentes envolvendo corredores longos e uma presença imóvel observando à distância. Um estudante gravou áudios durante a madrugada para provar que não estava imaginando sons. Em uma das gravações, é possível ouvir passos claros se aproximando, seguidos por uma pausa longa. Em seguida, uma respiração lenta surge no áudio, muito próxima do microfone. O estudante foi encontrado morto dias depois, em casa, durante o sono, olhos abertos e voltados para a porta do quarto. A família afirmou que ele dizia sentir que algo o havia seguido para fora do alojamento. A universidade decidiu lacrar parte do prédio e restringir o acesso. Mesmo assim, seguranças noturnos continuaram relatando atividades estranhas. Um deles afirmou ver uma silhueta parada no final do corredor, imóvel, observando. Ao tentar se aproximar, sentiu o corpo pesado demais para se mover. Ele descreveu a certeza absoluta de que, se fechasse os olhos, não acordaria. O segurança pediu afastamento imediato. Pouco tempo depois, foi encontrado morto em seu apartamento, durante a madrugada, sem sinais de violência, olhos abertos e expressão de alerta extremo. O caso foi tratado como morte natural. Atualmente, o prédio permanece interditado, com portas seladas e acesso restrito. Estudantes afirmam que, durante a madrugada, ainda é possível ouvir passos vindos do interior, mesmo vazio. Alguns dizem ver luzes acendendo em quartos lacrados. Um relatório interno menciona que sensores de movimento continuam sendo ativados sem explicação. No último documento anexado ao caso, escrito à mão e sem assinatura, constava apenas uma frase curta e perturbadora: "Ele não se importa com a idade, só espera que alguém tente dormir."